graus e 8 décimos. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio móvel, hoje aqui na Rua Coberta de Arroio do Meio, o doutor, que é também responsável pela parte técnica do Hospital São José, aqui de Arroio do Meio, doutor Lino Telmo Girardi. Para falar um pouco dessa instituição, Nicolas agora há pouco dava um depoimento que precisou dos trabalhos. Eu também já fui atendido, minha filha nasceu no Hospital São José. Só temos a elogiar, a agradecer, mas falar um pouco dessa instituição, que inclusive está trabalhando para ter UTI, que é algo que também vai ajudar a comunidade regional como um todo. Mas falar um pouco do Hospital São José, da sua história, de como é que estão os dias de hoje. Acredito que muito mais tranquilos, com a questão da pandemia, porque passaram também por maus bocados. Bem-vindo aqui ao Troca de Ideias. Bom dia, doutor. Bom dia, muito obrigado. Oportunidade de falar em nome do Hospital São José. Inicialmente eu ouvi um de vocês, eu acho que foi um colega mesmo que falou sobre o seu atendimento no sim, hospital. Foi comigo, sim. Então somos dois, vocês dois, né? Me deixou muito satisfeito, né? Que vocês foram bem atendidos. Aliás, esse é o grande paradigma e o grande diferencial do hospital, né? O hospital tem como paradigma inegociável o bom trato do paciente. O objetivo do hospital, a atividade fim do hospital é o paciente. E não só em termos de infraestrutura, me chamou muito a atenção a dedicação das enfermeiras, Exato, o cuidado, a preocupação. Eu nunca tinha tido atendimento tão bom, pelo menos foi a impressão que eu tive. Isso aí me honra e me sensibiliza muito, né? Porque esse é o nosso trabalho do dia a dia. Então, vocês veem assim, né? Vocês que já passaram pelo hospital, o hospital é uma atividade múltipla, que ele trabalha com ele é uma farmácia, ele é um restaurante, ele é uma lavanderia, ele é um hotel, ele tem múltiplos profissionais, múltiplas atividades, múltiplas especialidades, e congregar todos ao mesmo tempo pelo destino do bem-estar do paciente é difícil. E ele é sistematicamente em construção. Aliás, como o Sistema Único de Saúde, é um sistema e ele está permanente em construção. Em relação à UTI, existe uma conquista própria aqui do pujante município, que é a UTI. Essa UTI tem sido o sonho dos munícipes de Arroio do Meio, né? E, aliás, o momento em que se encontra a UTI é uma contribuição direta com os municípios, com o poder público de Arroio do Meio. A fase em que ela está nesse momento, ela está na fabricação dos móveis, né? Depois de uma segunda etapa nós vamos buscar os equipamentos e pelo fim do ano que vem, provavelmente, a gente vai abrir. Por que a UTI? Porque hoje as necessidades, como eu estava falando com o Ricardo Bruneto, as necessidades são inúmeras, né? Mas os recursos não são ilimitados, são limitados. Então, o que se quer com a UTI? Nós entendemos que a UTI é a sobrevivência do hospital. Por quê? Porque hoje os pacientes querem segurança, que é o grande paradigma da saúde pública universal, é a segurança do paciente e que, como eu disse antes, a atividade fim de um hospital é o paciente, né? Então, o paciente tem que ter segurança. Para o paciente ter segurança, ele tem que ter um respaldo de UTI. E essa segurança é crescente. A maternidade precisa de uma maternidade adulta e uma maternidade neonatal, que é a nossa referência como rede, seria Estrela, por exemplo. Então, essa questão da pandemia nos mostrou o que é a utilidade de uma UTI tradicional e o que é a utilidade de uma UTI própria Covid. A UTI Covid aqui na região foram distribuídas em Encantado, Lajeado, Estrela e Taquari, que montaram uma UTI própria Covid. Os outros hospitais improvisaram. Nós aqui tivemos 4 respiradores atuando simultaneamente. Eu entendo que nós cumprimos com a nossa parte, foi uma surpresa para todo mundo. E aparentemente, como eu estava conversando com o Ricardo, a pandemia aqui na nossa região, no país, está decrescendo, né? As UTIs Covid estão sendo desmobilizadas, como já foi do Bruno Born e no Hospital de Estrela. Falta eu saber, que eu não sei ainda como é que está a de Taquari e a de Encantado. Por outro lado, existe aquele paradigma, né, de que a gente não sabe realmente como é que está a situação na Alemanha, porque o que acontece na Europa, na Alemanha, o que aconteceu na China, pode repercutir em nós num prazo futuro, né? Nós aqui temos o verão, o carnaval, mas voltar às atividades do futebol. Então,
a UTI aqui está... UTI Covid está se desmobilizando pela baixa procura. A diferença é que agora a gente já pelo menos tem uma ideia de como o funcionamento de tudo. Que antes a gente não tinha, né? A gente tem ideia de como funciona. Tem algumas informações que são válidas, a grande maioria não é válida, né? Mas um grande número de informação é válida. O que parece é que na Alemanha o número de casos de internados é de pessoas que não se vacinaram, mas é tudo a checar. Mas voltando à questão do hospital, eu tenho a honra de dizer, né? Eu trabalho no hospital há 14 anos, que o hospital possui alguns serviços diferenciados. Ele tem residência em psiquiatria, né? Nós temos 4 residentes em psiquiatria, naturalmente autorizados pelo MEC, né? Nós somos referência regional em ortopedia, em cirurgia vascular e otorrino, e agora com o programa Assistir do Governo do Estado, nós somos contemplados com mais 3 especialidades, que é a urologia, a proctologia e a ginecologia, sendo que essas 3 últimas, a nossa região, a nossa abrangência geográfica envolve a região 29 e 30. Tecnicamente, a região 29 é para cá do Rio e a 30 é para lá do Rio. Então, isso mostra, assim, a credibilidade, né? Nós temos uma filosofia do fundador da Congregação das Irmãs, que é o padre Eduardo Michels, que a gente ensina para quem trabalha no hospital que a filosofia das irmãs é inegociável. Qual é a filosofia das irmãs? O carisma e a filosofia das irmãs, que exatamente congrega a atividade fim, que é o ser humano. No nosso caso, o ser humano é o paciente. Doutor Lino, qual é a estrutura hoje do hospital? Né, em termos de funcionários também, o senhor falou da psiquiatria, mas como um todo, se vocês têm além da UTI, então, final do ano que vem deve começar a atender. Isso Essa aí, é a projeção. Porque se vocês têm outros projetos também. Porque em relação à UTI, a área física está pronta, né? O que nós estamos agora, neste momento, nós estamos trabalhando com os móveis, né? Com a ilha, né? Que faz a observação dos pacientes, a parte estática, né? Depois, então, nós passaremos para a parte de equipamentos, são 10 leitos. Esses 10 leitos, eles têm uma configuração própria de uso, porque com um acordo do município, que até agora foi o município todo foi quem colaborou com a construção da UTI, seja pelo poder público ou seja pelas participações individuais e empresariais. São 5 leitos do município, próprios para o município, e os outros 5 ficam regulados pelo Estado. Porque hoje a saúde está sendo regulada pelo Estado por um sistema chamado gerente, que se chama gerenciamento de leitos. Então, se tem um paciente que está lá em Boqueirão do Leão, por exemplo, em Santa Maria, ele precisa de um leito de UTI, ele é inscrito no gerente e o gerente é que vai pesquisar onde tem uma vaga, sempre priorizando o local mais próximo. E esse sistema de gerente, ele visa também acabar com a demanda reprimida de pacientes, como eu falei antes, de cirurgia vascular, em problemas para pacientes que têm defeitos ortopédicos, pacientes que têm problemas de amigdalite, por exemplo, na otorrinolaringologia. Agora, com as 3 que eu falei também, que é a ginecologia, a proctologia e a urologia, né? A demanda do Estado é acabar com a demanda reprimida. Então, esses pacientes, eles consultam no seu município, o município referencia ele para a coordenadoria de saúde e a coordenadoria de saúde referencia para nós. Fato de destaque é que essas 3 últimas especialidades que eu falei para vocês, ela foi contemplada pelo Estado pelo carisma, pelo próprio andar do hospital aqui de Arroio do Meio, que aliás é um dos 5 hospitais de uma grande rede, né, que é o Divina Providência, o Hospital Independência em Porto Alegre, o Hospital Estrela em Estrela, o Hospital aqui de Arroio do Meio, São José, e o Hospital de Progresso, que integram uma mesma rede. São quantos funcionários? São em torno de 180. Então, você vê que do ponto de vista empresarial, que o hospital não vende essa imagem de empresa, entende? O hospital como eu disse antes, ele tem uma conotação social muito grande, em paralelismo direto com o município, mas ele tem em torno de 180 funcionários, o que é um espelho de uma empresa pujante aqui na cidade, né? Nosso ouvinte Juliano Tasca, ele escreve aqui pra gente no Facebook: grande doutor Lino, parabéns, bela entrevista. O Juliano Tasca é suspeito de falar, né? Fui um grande amigo do pai dele, né? O pai dele infelizmente obitou, o pai dele teve internado aqui várias vezes aqui no hospital por necessidade, mas eu
O Juliano é suspeito em elogiar qualquer coisa aqui pela proximidade que eu tenho com ele. Doutor Lino, muito obrigado pela entrevista, parabéns aí pelo trabalho frente ao hospital, né, o seu trabalho como um todo também, de forma regional, e sucesso aí para o Hospital São José. Obrigado. Doutor Lino Telmo Girardi, ele que é o diretor técnico do Hospital São José de Arroio do Meio. Rita e Nicolas, não sei se você